Fala galera do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para comentar a respeito da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, com RB Bragantino, massa bruta, mais líder do que nunca no Brasileirão. Abre 4 pontos de vantagem para cima do Atlético Paranaense, o Furacão. Galera, vamos começar falando dos resultados do Campeonato Brasileiro, dessa sétima rodada, e depois a gente comenta jogo a jogo uma análise aí, o desempenho das equipes nessa rodada, beleza? Vamos aos resultados. Tivemos a vitória do Juventude para cima do Flamengo por 1-0 em Caxias do Sul, o empate entre Fluminense e Corinthians em São Januário por 1-1 e a vitória do Palmeiras no jogão da rodada sobre o Bahia por 3-2. O Grêmio, que segue sem vencer no campeonato, ficou no 0-0 com o bom time do Fortaleza, que faz ótima campanha, 0-0. Tivemos um empate do Furacão na Arena da Baixada contra o Chapecoense por 2-2. A Chape empatou no finalzinho com a famosa lei do ex. Daqui a pouco eu falo de quem. Tivemos a vitória do Santos Futebol Clube para cima do Atlético Mineiro por 2-0 na Vila Belmiro. O Atlético que segue nesse tabu de não ganhar do Santos na Vila já faz um bom tempo. Santos no G6. Tivemos um empate entre a América e Internacional por 1-1. O Coelho ainda não sabe o que é vencer no campeonato depois de 7 jogos. E uma outra equipe que ainda não venceu no campeonato é o São Paulo Futebol Clube, que no Castelão ficou apenas no 1-1 contra o Vozão. Fechando a rodada, tivemos um empate sem gols entre Sport e Cuiabá, 0-0. E ontem, a vitória do RB Bragantino, do líder do Brasileirão com 17 pontos, fora de casa contra o Dragão Atlético Goianiense, RB Bragantino 1, Atlético Goianiense 0. Galerinha, antes de começar a comentar a respeito desses 10 jogos que movimentaram a rodada do Brasileirão, não se esqueça de se inscrever no canal Mais 10 Futebol Clube. Aqui embaixo tem um símbolo que vocês veem do Mais 10, é só passar o mouse em cima dele ali, vai aparecer a opção de você se inscrever no canal. E lembre-se também que os comentários nos vídeos, a curtida, né, o like maroto, sempre ajuda muito no crescimento do canal. Então, que vocês colaborem aí para o Mais 10 Futebol Clube alcançar logo, se Deus quiser, esses 1000 inscritos aí no nosso canal, o Mais 10 Futebol Clube, o canal de esportes do YouTube. Galerinha, vamos falar a respeito então dos jogos da 10ª rodada, começando com a derrota do Flamengo, né? Ou melhor dizendo, a vitória do Juventude, que o Juventude jogou muito bem no domingo contra o Flamengo e mereceu vencer por 1-0 com um golaço do Peixoto, que foi motivo de muitas brincadeiras, né? Porque Peixoto, num gramado que estava totalmente alagado, né? Lá no Alfredo Jaconi, muito frio, caiu uma chuva forte lá no final de semana, e isso prejudicou, sim, o futebol do Flamengo, mas por que não dizer também que prejudicou o futebol do Juventude? O Juventude sabe jogar em Caxias, sabe como usar bem o seu mando de campo, e conseguiu essa vitória importante contra o Flamengo, 1-0 o Juventude. O Juventude chegou a 9 pontos no campeonato, deu uma respirada ali pela briga ali na parte de baixo da tabela. Grande vitória aí do time de Caxias do Sul. E o Flamengo, hein, meus amigos? O Flamengo não mostrou um bom futebol, tudo bem, as condições do gramado contam muito, mas o Rogério Ceni cada vez mais pressionado, né? O Rogério Ceni chegou no Flamengo pressionado e agora está mais pressionado do que nunca. Essa questão do Pedro também com a seleção olímpica. A situação do Flamengo não é uma das mais calmas que poderemos imaginar para um time que é o atual bicampeão brasileiro. Galera, já o Corinthians ficou no 1-1 com o Fluminense em São Januário. Se você chegasse com o Corinthians e falasse para ele assim, Corinthians, se você sair do Rio de Janeiro com um empate, um ponto na bagagem, você vai gostar? Provavelmente a maioria dos corintianos iam dizer que sim. Mas pelo contexto do jogo, pelo que o Corinthians fez no primeiro tempo, que saiu na frente com gol de pênalti de Jô e venceu por 1-0, depois viu o Fluminense perder um jogador expulso, o empate ficou meio com gosto amargo, né? Depois ainda tomar um gol de um ex-jogador que há 2 meses atrás estava no seu time, fica mais doído ainda, né? O Casares empatou pro Fluminense, o jogo ficou 1-1. No fim das contas foi melhor pro Fluminense do que pro Corinthians. Ou no contexto geral, foi ruim pros dois, né? Galera, o jogão da rodada aconteceu no Allianz Parque entre Palmeiras e Bahia. Isso mesmo, Palmeiras e Bahia fizeram um jogão da rodada. O Palmeiras saiu na frente, fez 1-0. O Bahia virou o jogo para 2-1. O Bahia fazendo uma campanha muito bacana nesse Brasileirão, mas o Palmeiras foi buscar numa grande atuação do Scarpa e do Breno Lopes mais uma vez. Breno Lopes aparecendo, já fazendo o terceiro gol aí nas últimas 4 partidas.
Breno Lopes muito bem no Palmeiras, tá começando a ter uma sequência. No finalzinho, no último minutinho, o Breno Lopes lá fez o gol da vitória aí do Palmeiras, 3-2 pro Palmeiras, que já é o terceiro colocado com os mesmos 13 pontos do Atlético Paranaense. Palmeiras bem aí no Brasileirão. Depois dessa polêmica toda envolvendo o Abel, a diretoria, o Abel disse que não é bem assim, que todo relacionamento tem crise e tal. Disse que é um orgulho trabalhar no Palmeiras. O Abel, depois da vitória, ficou um pouco mais calmo, né? Galera, a situação que não é tão boa é a do Grêmio, hein? O Grêmio, mais uma vez, não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, ficou no 0-0 com o Fortaleza. Jogo marcado por uma expulsão do jogador do Grêmio por 2 finalidades perdidas. Tanto o Fortaleza como o Grêmio tiveram pênaltis para poderem sair na frente do jogo, né? Para poderem vencer a partida. Ambos perderam e o jogo ficou no 0-0. O resultado péssimo pro Grêmio. A situação do Thiago Nunes é complicadíssima. A torcida já começou a pegar muito no pé dele. E o Fortaleza, dentro do possível, com a sua boa equipe, fazendo o treinador estrangeiro fazendo um ótimo trabalho, conseguiu um resultado importante que deixa ali o Fortaleza entre os 6 primeiros. Boa campanha do Fortaleza nesse Brasileirão. E Grêmio, vamos acordar, Grêmio. Galera, tivemos também um empate entre 2-2 entre Furacão e Chapecoense, a nossa Chape Terror, que o Max anda meio desanimado, disse pra ele a Chape já caiu. Chape Terror, vamos acordar, ainda dá tempo. E conseguiu até um bom resultado. Jogar com o Furacão na Arena da Baixada é complicado. O Furacão que saiu perdendo, né, pra Chape por 1-0, buscou empate e virou o jogo com o Thiago Heleno de cabeça. Mas no finalzinho, a famosa lei do ex nunca falha. Giovani, ex-Atlético Paranaense, aquele que jogou no Santos, foi lá e igualou o placar em 2-2, um belo gol do Giovani, aliás. Mais um pontinho da Chape fora de casa, que já tinha empatado contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão por 1-1. Vinha de derrota para o Internacional por 2-1 em casa, arranca esse empate contra o Atlético Paranaense. Acho que aos poucos o Jair Ventura vai conseguindo melhorar a situação da Chape. Dá tempo de escapar, hein, Chape? Vamos acordar. Santos e Atlético Mineiro jogaram na Vila Belmiro, o Atlético com diversos desfalques, né? Por causa da Covid, suspensão. Nem o Cuca foi à Vila Belmiro depois que xingou o juiz na partida contra o Ceará de vagabundo, entre outros nomes. Ele não estava na Vila Belmiro, foi comandado pelo irmão dele lá na beira do gramado, o Atlético Mineiro, que não tem sorte na Vila Belmiro, né? Isso é muito claro, que o Atlético Mineiro não dá muita sorte contra o Santos na Vila Belmiro. A última vitória do Atlético Mineiro na Vila foi em 2006, num 3-2. Naquela época o Santos que ainda tinha Neymar no início da carreira, né? 2009. E o Paulo Henrique também, o Paulo Henrique Gans. Então faz mais ou menos 12 anos que o Atlético ia na Vila e saiu de lá com mais uma derrota. 2-0 para o Santos, com gols de Jean Mota, um lindo gol do Jean Mota, e depois de Marcos Guilherme, que vem jogando bem com a camisa do Santos. 2-0 para o Santos de Diniz, que agora está no G6 do Campeonato Brasileiro. Quem diria, hein? O Santos com um elenco tão limitado no G6 do Campeonato Brasileiro. O que ficou marcado nesse jogo, galera, foi a conversa entre Diniz e Tietê, né? Depois do mascaradinho e perninha lá na época de São Paulo, no final do jogo, o Fernando Diniz conversou com o Tietê, deram um abraço lá, conversaram amigavelmente. Será que as pazes foram refeitas entre Diniz e Tietê? E a Atlético Mineiro, hein? A gente acha que o Atlético Mineiro vai lutar pelo título. De repente vem essa sequência aí com derrotas e empates. Situação bem estranha essa do Atlético Mineiro aí. Será que não vão brigar pelo título mais uma vez? Com o elenco que tem, com o gasto que tiveram? Vamos ver. Galera, outro jogo legal da rodada foi a América Mineiro e Internacional. Não pelo jogo em si, né? O América fez um gol de cabeça e abriu o placar por 1-0. O Internacional empatou num belíssimo gol, numa troca de passe bem feita ali pelo time do Diego Aguirre. 1-1 a América Internacional. E o destaque foi pro final do jogo, né? Que o goleiro do Internacional levou uma bolada na cara, se machucou. E o Edenilson teve que ir pro gol. O Edenilson pegou 2 bolas lá. Foi o destaque positivo dessa partida, que foi uma partida lá tão emocionante. 1-1 a América Internacional. A América ainda não venceu no campeonato, hein, América? Tem que ganhar, hein, América? Senão a segunda divisão é logo ali. Vai ficar com esse negócio de sobe e desce. É muito complicado. Galera, falando em situações complicadas, a situação do Crespo, espero que esteja bem, né? Crespo está com Covid, nem foi lá para Fortaleza, onde o São Paulo ficou no 1-1 contra o Ceará. 1-1, empate do São Paulo aí com o Vozão lá no Castelão. Mas te digo mais, hein? O São Paulo deu sorte, porque era pro Ceará ter ganhado. O Ceará foi muito melhor na partida. Conseguiu fazer 1-0 depois de uma sequência de defesa inacreditáveis do Volpe. Depois o São Paulo empatou com um gol contra, num lance totalmente esquisito do jogador do Ceará, ficou no 1-1.
mas o São Paulo, mais uma vez, não conseguiu vencer nesse Campeonato Brasileiro. Muitos criticaram a atitude da comissão técnica do Crespo, porque deixaram o Benítez no banco, o Rigoni no banco, como se estivessem poupando ele pelo clássico contra o Corinthians na quarta-feira, né? Esse tabu que o São Paulo tem pela frente aí. Mas é estranho, né, galera? O São Paulo precisando ganhar no Campeonato Brasileiro, poupar jogadores num jogo que era importante, e mais uma vez sem vencer no campeonato, bem esquisito mesmo. Galera, ficaram no 0 a 0, o jogo não tem muito o que comentar. Sport Cuiabá não balançar a rede lá no Recife. 0 a 0, e se a gente não tem um jogo bosta da rodada, esse é o jogo bosta. Sport 0, Cuiabá 0. Galerinha, falamos agora do líder do campeonato. O RB Bragantino foi lá em Goiânia pegar o Atlético Goianiense, lá na casa dos caras, e conseguiu uma vitória por 1 a 0. Isso mesmo, o gol saiu aos 36 minutos do segundo tempo. O jogador tomou até amarelo pela comemoração. Depois, na entrevista à Sport TV, ele se emocionou, feliz pelo gol da vitória. E o RB Bragantino abre uma diferença de 4 pontos na liderança. É cedo ainda, mas é bacana ver o RB Bragantino na liderança do Campeonato Brasileiro. Grande vitória do Massa Bruta, líder do Brasileirão, e essa vitória fora de casa. Mais uma vitória do RB Bragantino fora dos seus domínios, né? Eu já tinha ganhado do Flamengo fora, da Chapecoense fora, e agora arranca essa vitória contra o Dragão, que em casa é um time muito forte. Bela vitória aí do RB Bragantino, no jogo que foi bem truncado, gente. Teve pouquíssimas chances de gol, e o RB Bragantino conseguiu essa vitória que é super importante. Galera, falando sobre a classificação do Brasileirão, temos a seguinte classificação até o momento. Lembrando que tem algumas equipes que têm jogos a menos, né? Isso pesa também na questão da classificação. Mas no momento temos o RB Bragantino líder com 17 pontos em 7 jogos. O Atlético Paranaense com 13 pontos em 6 jogos. O Furacão tem jogo a menos contra o Flamengo. Em terceiro lugar, o Palmeiras também com 13 pontos, mas já com as 7 partidas disputadas. Em quarto, Fortaleza com 12 pontos em 7 partidas. Em quinto, Bahia com 11 pontos em 7 partidas. E fechando o G6, o Santos também com 11 pontos em 7 jogos. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, temos o São Paulo com 4 pontos em 7 jogos, na 17ª rodada, 17ª posição. Em 18º, a Chapecoense também com 4 pontos em 7 jogos. E em penúltimo colocado, o América com 3 pontos também em 7 jogos. O Grêmio é o último colocado. O Grêmio tem só 2 pontos em 5 partidas, mas tem 2 jogos a menos, né? O Grêmio ainda vai pegar o Flamengo e o Cuiabá, que também tem 4 pontos em 5 jogos. O Cuiabá tem 2 jogos a menos contra o Atlético Goianiense e contra o próprio Grêmio. Galera, informação importante, desses times que eu acabei de falar aqui agora, Cuiabá, São Paulo, Chapecoense, América e Grêmio, são únicas equipes no Brasileirão que até agora não ganharam de ninguém. Estão com 0 vitórias até o momento. Destaque, lembrando que Cuiabá e Grêmio têm essas partidas a menos, mas o que surpreende essas campanhas de São Paulo, América e Chapecoense, que em 7 jogos não conseguiram vencer nenhuma equipe nesse Brasileirão. Galera, esse foi o vídeo do Mais 10 Futebol Clube para falar sobre a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que quarta-feira tem rodada de novo, eu e Max Miller vamos estar analisando as partidas que você não pode perder da 8ª rodada. Continue ligado no Mais 10 Futebol Clube, vídeos praticamente todos os dias, isso mesmo, vídeo de Campeonato Brasileiro, Copa América, Eurocopa, com muita informação aqui no Mais 10 Futebol Clube. Se inscrevam no canal, avisem para o amigo, vizinhos, parentes, seja quem for, até para o animalzinho de estimação que tem rede social. Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto como de costume, o comentário que a gente agradece demais. Esse foi o Mais 10 Futebol Clube, até a próxima, valeu!